Olá, esse aqui vai ser o meu segundo vídeo de resumo, que eu vou falar sobre gramática e a minha P2, da minha escola, né, mas eu acho que pode ser de qualquer prova de vocês. Eu roubei uma luz da minha avó e agora tá mais fácil de explicar as coisas. É sobre figuras de pensamento. O que são figuras de pensamento? Existem vários tipos de figuras. Existem figuras de construção, figuras de... tudo, existem várias coisas. E aqui é de pensamento. Então, as figuras de pensamento são a ironia, a gradação, o eufemismo, a hipérbole... Peraí, tá escrito errado. A hipérbole... o paradoxo e a antítese. Então tá, eu vou deixar o paradoxo e a antítese pro final, porque elas são um pouquinho mais chatinhas e um pouquinho mais de dificuldade. A ironia. A ironia é basicamente dizer uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Por exemplo, eu tô aqui, aí alguém pergunta, nossa, você já acordou? Não, tô dormindo, sabe? É esse negócio que todo mundo conhece, ironia, acho que é o mais fácil de você reconhecer. Então esse daqui já foi, é mais fácil. Gradação. Gradação é quando... Então, por exemplo, eu fui pobre, fui intermediário e um dia eu fui rico, sabe? Vai aumentando ou diminuindo. Então, um dia eu fui empregado, depois eu virei vereador, depois eu virei prefeito, sabe? Vai evoluindo ou diminuindo. Podia ser, um dia eu fui prefeito, um dia eu fui vereador, um dia eu fui um empregado, sabe? Pode ser isso, beleza, já tá feito. O eufemismo. O eufemismo e a hipérbole são muito parecidos. O eufemismo é diminuir algumas informações. Por exemplo, você é desprovido de inteligência. Tipo, pra não falar você é burro, sabe? Então é diminuir a intensidade de uma informação. Pode ser, por exemplo, um outro exemplo mais fácil de saber também. Eu fui convidado a me retirar da minha escola, eu fui expulso. Eu fui rejeitado academicamente. Eu fui repetir de ano. Então, esse aqui já foi, tá fácil. A hipérbole é justamente ao contrário. É aumentar informações, aumentar a intensidade das informações. Então, pode ser tanto quanto... eu chorei rios. Eu falei 1000 vezes pra você, já falei 1000 vezes, ninguém entende. Pode ser várias coisas. Então, ó, já foi. Fácil, daqui já acabou. Isso aqui é fácil. Ai, meu Deus do céu. Aí, foi. Aqui é o paradoxo e a antítese. O que são os dois? O paradoxo, num paradoxo existem duas palavras são duas ideias, né? São duas ideias de sentidos contrários. De sentidos contrários. A antítese são duas palavras de sentidos opostos. Mas fala assim, vocês leem, vocês falam, gente, mas parece que é a mesma coisa, né? Então, a diferença é porque é sempre assim, você fica em dúvida, pode ser isso, pode ser aquilo. O que a gente pode ver em paradoxo que tem diferente com antítese? Em paradoxo tem um sujeito só, é um assunto só, fala sobre uma coisa só. Vamos lá, eu vou explicar de novo. Aqui, ó, vamos lá, vamos fazer um exemplo de paradoxo. Eu sou cega e vejo. Vejo. Tá bom, eu disse que antítese são palavras. Numa antítese tem palavras opostas. E o paradoxo tem ideias opostas. Aí quando a gente vê eu sou cega e vejo, são coisas opostas, então antítese. Não, tá errado. Porque aqui, ó, você tá falando sobre mim, eu sou cega e vejo. Quem
vê, eu. Quem é cega, eu. Essas duas palavras se referem a uma coisa só. Já aqui, posso pôr. Deixa eu ver aqui, uma muito longa, mas. Eu. Peraí. Pode ser. Eu estou feliz. Ai, esqueci de pôr, eu escrevi. E triste com ela. Feliz e triste são palavras opostas. Um check para ser uma antítese. Tem eu. Quem está feliz? Eu. Mas quem tá triste? Eu também. Ué, por que não é um paradoxo? Com ela, tem esse com ela. Então, não é só porque se refere a um sujeito. Temos que ter também, são dois assuntos. Refere-se a outro assunto. Entendeu? Então, checkzinho porque se refere a dois assuntos. Eu vou pegar outro exemplo. Outros dois exemplos aqui que eu posso dizer sobre paradoxo. Eu peguei quatro exemplos sobre paradoxo e antítese. O nada é tudo, nada e tudo. Você já vê palavras opostas e antítese. Não, por que não é? O nada está falando sobre o nada, que é tudo. Então, tudo está falando sobre nada. Ficou meio confuso, né? Tudo tá falando sobre nada. E nada é nada. Então, ele tá falando sobre ele mesmo. Então, é uma coisa só, tá falando sobre um assunto. Então, isso aqui tá certo. Agora, vamos na antítese. É tristeza. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Não estamos falando só sobre a palavra oposta, que não se refere a outra coisa. Estamos falando do contexto ao todo. Então, da frase ao todo. A gente não pode analisar só essas duas palavras, nós temos que analisar tudo. Então, tristeza não tem fim, felicidade sim. Está falando sobre dois assuntos diferentes. Não está falando sobre só tristeza tem fim, que tem felicidade. Sabe? Eu tô tentando... que tem felicidade. Então, a tristeza tem felicidade e tem fim. Aí seria um paradoxo. Mas esse está falando sobre dois assuntos diferentes. Agora, vamos falar sobre paradoxo. Outro exemplo. É ferida que dói e não se sente. Vamos primeiro pelas palavras opostas. Não se sente, uma dor, dói, palavras opostas. Beleza, já descobrimos o que é oposto. É ferida que dói e não se sente. Tá falando sobre a ferida. Entendeu? Tá falando, então, não se sente, tá falando sobre a ferida, e dói, tá falando sobre a ferida. Então, é sobre uma coisa só. Agora aqui, ó. Aqui também é uma coisa que você pega a sua cabeça. Um copo vazio está cheio de ar. Mano, vazio, cheio. Achamos o que é o contrário. Um copo. Vocês olham essa frase e falam, mas ele tá se referindo à mesma. Que ele tá cheio, que ele tá vazio e ele tá cheio. Não. Vamos analisar. Está cheio de ar. Você tá falando sobre duas coisas. Não é totalmente diferente, né? Se relaciona, mas não é a mesma coisa. Quando nós vemos em paradoxo, tá falando literalmente sobre uma coisa. Tá vendo que é tipo, aqui ó, tá falando só sobre isso aqui, o contexto inteiro tá falando só sobre nada, só sobre o nada. Aqui não, o copo está vazio, o copo vazio está cheio de ar. Então, o copo vazio é uma coisa, que está cheio de ar é outra coisa. Tá cheio de ar. Aí ficam assim, rabiscos, muito estranho, né? Mas é isso. Então, revisando. A ironia, a gradação, a hipérbole e o eufemismo. E esses dois carinhos aqui que todo mundo fica bolado com ele. Mas uma dica é vocês verem exercício, pra vocês entenderem. Mas lembrando aqui, falo sobre um assunto. Ou podemos pensar num sujeito. Aqui são dois, tá? Então, só pra esclarecer, porque tem pessoas que têm dúvida ainda. Beleza? Agora acabou.